Olá a todos, meu nome é Pixel Culto e no vídeo de hoje vou dizer a vocês a maior teoria de Lawrence Factory. Hoje eu vou dizer várias teorias de Lawrence Factory, um lugar cheio de mistérios, experimentos e brinquedos que parecem estar muito mais vivos do que deveriam. Mas uma coisa que realmente ficou ainda desde o último capítulo é sobre quem é o Lowry, um nome que aparece várias vezes, mas que até agora nunca foi mostrado. E no capítulo 2 é que talvez a gente possa descobrir realmente quem talvez seja Lowry. E também hoje vamos analisar as maiores teorias de Lawrence Factory 2 e unir todas elas para conseguir decidir qual é a real maior teoria de Lawrence Factory. Durante LF2 existe algo muito estranho sobre o personagem principal. Quando ele entra na fábrica novamente, ele não parece totalmente perdido. Tipo, mesmo sendo um lugar totalmente abandonado e cheio de segredos, coisas que talvez envolviam massacres e talvez até assassinatos e muitas coisas a mais, coisas que talvez sejam escondidas por uma fábrica totalmente maligna. Então, talvez, até pelo fato de ele não parecer sentir tanto medo com os outros. Simplesmente a Lowry aparece com ele e ele começa a responder ela. Então, o que é bem estranho, até porque senão a gente não saberia nem como responder ela, né? Então, meio que talvez ele realmente sabe sobre aonde ele tá indo. Talvez ele não estava descobrindo a fábrica, até pelo objetivo dele, que é encontrar o Lowry. Se ele quer encontrar o Lowry, tem que ter um motivo exatamente nisso. E nesse motivo é que talvez aconteceu no passado. E que na realidade, ele não está indo encontrar o Lowry. Ele está tentando reencontrar. E o que mais conecta essa teoria é sobre o sonho no final de LF. Me essa, cara. Que na realidade. Nossa, eu tô alucinando, cara. LF2 é que na realidade ela fosse uma memória, não apenas. Acabou o jogo! Ó. Alucinante, mas realmente uma memória quebrada. Por isso que talvez isso seja estranho. E exatamente, nesse lembrança é uma coisa cheia de terror, com frases dizendo que ele está vindo, para dizer para correr, e alguns brinquedos olhando para nós, em cima o letreiro da fábrica. Então talvez se isso estiver na memória dele, é porque todas aquelas frases são frases que ele falou, todas o fato de o letreiro da fábrica estiver lá é porque isso ficou impregnado na cabeça dele. Todos os brinquedos, talvez ele tenha um trauma com esses brinquedos. E talvez seja por isso que a Larry, quando encontrou ele, ela disse apenas que iria brincar de esconde-esconde com nós. E isso que é totalmente estranho, o fato de ela tá tão familiarizada com nós, sendo que a gente nem conhecia ela. E o que é bem estranho. E outra coisa que talvez seja mais estranha ainda é pela fita VHS do LF2, de Lawrence Factory 2. Que
ao ouvir a fita, ele diz que Larry brincava com os funcionários. E então, apenas ouça a fita e você vai entender onde eu vou chegar com isso. Ele diz que queria brincar com funcionários, né? Então, talvez a Larry estava também brincando conosco por causa que nós éramos um funcionário. Talvez nós seríamos um funcionário do passado da fábrica e um funcionário totalmente importante. E por isso que encontra o Lori. Talvez a gente teve algum conflito contra o Lori. E isso que logo logo vai completar mais outra teoria. Essa teoria é a teoria que eu acho que seja mais realidade e talvez seja até o ponto principal do jogo. O fato de Lowry ser tão ambicioso nesse jogo, ele não só pelo fato de ele estar no nome do jogo, mas que ele talvez seja muito maior do que nós já pensamos que ele é. Simplesmente já é o capítulo 2 e até agora a gente não teve muitas revelações sobre ele. Então, por que ele está se escondendo tanto, sendo que ele já deveria ser o principal do jogo? Então, talvez Lowry seja alguém muito mais importante do que nós já pensamos que ele é. Talvez ele que seja o que vai mostrar toda a chave principal da fábrica inteira, de todo o jogo e de toda a franquia. E o que faz mais parte disso, o que mais reforça isso, é o fato da Lowry. Deixa claro que não é simples a gente chegar a ele. Ela diz que a gente tem que passar por um caminho por ele. E um caminho que seria impossível chegar até ele. E por onde esse caminho seria? Exatamente, os brinquedos. Até pelo fato de os próprios brinquedos estar contra a gente e talvez, no caso, esses brinquedos aí servirem ao Lowry. Esses brinquedos não querem matar a gente só porque nós somos invasores da fábrica. Talvez alguns sims, Larry, mas se fosse realmente só isso, Lowry também tentaria matar a gente. Mas parece que alguns lados são separados. Lowry decidiu decidir um lado próprio e não tentar ir contra a gente e ficar do lado do Lowry. Talvez Lowry que seja um rei da fábrica e que ele que domina toda a fábrica. E talvez ele que seja até um antigo dono da fábrica. Até porque também o fato também de ele ser também um maior perigoso da fábrica, que a gente realmente tem muitos perigos, mas Lowry é o que mais é reforçado sobre esse perigo, por causa que Lowry diz que Lowry queria matar a gente se a gente chegasse até ele. Então, meio que de qualquer forma, qualquer pessoa seria morta pelo Lowry se tentaria chegar até ele. E isso pode ser mais reforçado ainda. Se você quiser ver, tá aí o áudio da Lowry. Essa teoria, sinceramente, eu acho que é a que mais vai ser viajada e talvez a que menos faça sentido. Eu não acredito que ela realmente seja real. A teoria na realidade, num caso que a gente alucina no final do capítulo 2, na real aquilo fosse programado pela própria fábrica. Talvez a fábrica fez alguma coisa química que fez surgir alguma coisa que faz nós meio que ter algumas alucinações. Por exemplo, a gente pode ver como o próprio Lawrence Factory, ele é inspirado em Poppy Playtime. Poppy Playtime tem o que? O gás do catnap, que ao ser inalado, nós temos pesadelos. E exatamente assim pode parecer a mesma coisa aqui, que talvez alguma coisa química, talvez de inalar ou algo assim, fosse transmitida assim que nós entrássemos naquele corredor, que é ali fez nós ter aquela alucinação. E por isso tem um corte tão rápido assim para ter aquela alucinação. Então talvez realmente aquilo foi programado pela fábrica, e se a fábrica realmente foi feito pelo Lowry, talvez Lowry já saiba que nós estamos ali. E talvez
Então, Lori nos conhece. E se então faria sentido o fato de nós querer encontrar o Lori. Porque nós não tá querendo encontrar ele. Nós queremos reencontrar ele. De alguma coisa no passado. Então talvez todos nós odiamos Lori. Mas Lori também tem um conflito contra a gente. Outra coisa que mais diz que a teoria de que a alucinação na realidade é realmente uma lembrança é pelo texto final que aparece no final do capítulo, assim como no capítulo 1, que também tem um texto dizendo sobre o que aconteceu no capítulo 1, também no capítulo 2 também tem. Só que diferente de dizendo o que aconteceu, nós meio que diz como se fosse mais ou menos um poema, vamos dizer assim, dizendo que a lembrança voltou à tona, que lembranças fragmentadas e que foram perdidas. Então tudo dá a entender que na realidade aquilo não foi apenas uma alucinação. Realmente nós já esteve na fábrica e agora está voltando de volta na fábrica. E talvez isso se conecte até pelo fato de a gente querer encontrar o Lori. Talvez a gente não está querendo encontrar o Lori só porque seja alguma coisa nova que aconteceu na fábrica que antes de nós ter saído dela. Talvez Lori, a gente teve algum conflito contra ele enquanto estava dentro da fábrica. Então talvez nós fosse um funcionário na fábrica e agora está voltando com tudo isso. E é isso que é engraçado. É que na realidade todas essas teorias estão conectadas. Se você perceber bem, algumas não tão conformadas, mas pelo menos algumas partes, no mínimo, estão conectadas à maior teoria de Loris Factory 2. A maior teoria da fábrica de Loris Factory 2 é que realmente ela é bem mais longa e vamos começar ela desde o início para contar a história inteira da fábrica e depois iniciamos a teoria. Basicamente, a fábrica tudo começa feita por um criador. A gente não sabe exatamente, mas talvez fosse feito por dois criadores, um chamado Lori e o outro que talvez seria o nosso protagonista. E na realidade é que por isso que a gente teria algumas lembranças disso, né? E que talvez elas foram perdidas. Por isso que estão falando que elas foram esquecidas, perdidas, que então alguém fez a gente perder a memória. E talvez isso conecte até pelo fato da Luri, que a Luri ela não lembra da gente, ela nem conhece a gente, mas talvez no passado ela conhecia a gente, por isso que nós confia tanto na Luri. Porque a Luri, a gente conhece a Luri, mas a Luri não lembra mais da gente. Talvez Luri está preparando algo que faça pessoas se esquecerem do passado delas. E talvez os brinquedos fossem experimentos com pessoas lá dentro. E por isso que talvez Lori fazia essas pessoas perderem a memória e é assim que colocava elas nos brinquedos para esquecerem da sua vida passada. Então talvez o mesmo aconteceu com o nosso protagonista, mas talvez não foi totalmente. Por isso que a gente consegue lembrar de algumas lembranças feitas em alguns lugares. Então talvez
nosso protagonista realmente foi um funcionário da fábrica e um funcionário muito importante. E por isso que Laurie tem tanto conflito com a gente. E talvez nós fosse outro criador da fábrica. Por isso que Laurie, a gente vê que tem os brinquedos do bem e os brinquedos do mal. Os brinquedos do mal são Larry e Luri do mal. Por isso que a gente vê Luri do mal e também tem uma Luri do bem. Que no caso é a Luri do bem, é que nos ajuda, e a Luri do mal é simplesmente que começou a nos perseguir. E o fato de ter duas Luris, uma do bem e uma do mal, dá a entender que uma foi do lado do Laurie e a outra do nosso lado. E por isso que talvez ela confiou na gente, porque algumas lembranças veio. Então ela meio que em algumas partes reconheceu a gente, reconheceu nós que foi um criador antigo da fábrica e que nós criou ela e que era o lado do bem disso. E por isso que ela conseguiu confiar tanto na gente e se aliar a gente, ao contrário do mal, que além de ser um caminho de até chegar ao Laurie, então todos eles serviram ao Laurie, então talvez por isso que também eles estão contra a gente. Talvez em algumas lembranças dele, eles lembram da gente e lembram que nós éramos um criador rival deles. E por isso eles querem matar nós. Por isso que talvez Laurie tenha um conflito totalmente com nós. A gente não sabe qual conflito foi esse, mas tudo dá a entender que foram duas hierarquias. A hierarquia do nosso reino e a hierarquia do reino dele. Então talvez a fábrica tivesse dividida em duas partes. A parte do bem, e que é a do nosso lado, e a do mal, que foi a parte do Laurie. E agora nós estamos tentando acabar de vez com todo a hierarquia do Laurie. E talvez agora a gente vai ter nossa vingança contra o Laurie. O que mais reforça mais ainda a teoria é sobre o fato de Laurie, na realidade, ele também ter se modificado. Laurie, na realidade, se ele realmente foi humano no passado, talvez agora ele não é mais. Por isso que ele é tão perigoso na fábrica, por isso que ele é tão... todo mundo nem ousa em tentar ir contra ele. Por isso que nós parece ser o único aí sim fazer isso. Até por causa os brinquedos do bem, se eles estavam contra o Laurie antes, agora que nós saiu da posse de rei da fábrica, entre aspas, da nossa hierarquia na fábrica, então meio que os brinquedos do bem não tinha mais quem eles servirem. Então meio que eles ficaram apenas se escondendo do Laurie e tentando não morrer pelo Laurie, pelo toda a hierarquia do Laurie. E por isso que nenhum deles ousam ir tentar ir contra o Laurie. Apenas quem ousa ir contra o Laurie é o próprio rei da hierarquia do bem. E no caso, quem é o rei dessa hierarquia é nós mesmos. Então talvez nós que vai fazer acabar com o Laurie. Então, essa realidade, no caso, Laurie talvez também se modificou. E por isso que todo mundo também tenta usar ir contra ele, até pelo fato também de ele também estar bem maior do que antes. Até pelo fato de dizerem que ele facilmente iria nos matar. Então talvez, se fosse realmente apenas um humano, ele não iria demonstrar tanto perigo, assim como já está demonstrando. O fato também dele estar se escondendo pelo algum lugar, até pelo fato de já estar no capítulo 2, e até agora não vê nenhuma vestígio do Laurie pessoalmente, nenhum rastro, nenhum arranhão, nada do Laurie, apenas boatos. E, em conclusão, é que talvez a maior teoria de Laurie's Factory é sobre que na realidade o protagonista foi um funcionário da fábrica, um funcionário que na realidade tinha uma hierarquia gigante na fábrica. A fábrica foi feita por dois criadores, o protagonista e o Laurie, e cada um tinha sua hierarquia, a hierarquia do mal e a hierarquia do bem. A hierarquia do mal sendo de Luri do mal, a Larry e Larry. E nós temos a hierarquia somente da Luri do bem. E na realidade é que Laurie dominou todo esse lugar. E talvez fez até nós e a Laurie esquecer de algumas coisas. E fazer. Por isso que a gente tem algumas relembranças e tipo, que meio que elas foram perdidas.
Então talvez agora a gente conseguiu lembrar em coisas suficientes para tentar voltar contra o Lowry e agora destruir ele de vez. Só que agora Lowry também tem seus servos e também Lowry talvez tenha se modificado bastante para agora ser o mais perigoso da fábrica inteira. Então, essa foi a maior teoria de Lowry's Factory 2. Então, isso foi toda a teoria. Obrigado por ter assistido até aqui. E Lowry's Factory não parece realmente estar perdido, apenas está oculto. Eu sou Pixel Oculto e nem todo pixel mostra. Eu sou Pixel Oculto e nem todo pixel é revelado.